Bom, vamos entender aqui primeiro qual que é a ideia principal quando a gente está falando de multiplicação com números naturais. Então é o seguinte, eu tenho aqui um probleminha, e aí com esse probleminha a gente vai entender qual que é essa ideia principal do que a gente está falando. Júlia comprou em uma promoção 4 camisetas de R$ 23 cada. Quanto ela gastou? Olha só, gente, essa conta aqui você poderia fazer da seguinte forma. Somando 23 mais 23 mais 23 mais 23. Bom, se vocês observarem aqui, ó, você tem 4 vezes R$ 23, ou 4 vezes o número 23. Isso aqui, então, vai ser exatamente a mesma coisa que 4 vezes 23, que no caso vai ser igual a 92. Então, qual que é a ideia principal que está aí implícita na conta de multiplicação? É você fazer a soma de vários valores iguais, ou somar muitas vezes o mesmo número. Então, vamos colocar aqui a ideia principal: somar várias vezes o mesmo número. Aí você pode dizer assim: professor, eu não sei fazer multiplicação, mas eu sei fazer a adição. Então, fica fácil para eu fazer a soma de 23 com 23 com 23 com 23. Em certa medida eu vou concordar com você, porque aqui a gente tem bem poucas parcelas, né? Temos 4 parcelas. Mas aí eu trago um probleminha que traz um pouco mais de questões, e aí já vai mostrar para você como é complicado você trabalhar com várias parcelas. Então o problema é o seguinte, olha. Kátia comprou para o seu ateliê 16 botões de R$ 12 cada. Qual foi o total gasto por ela? A gente poderia tentar fazer da mesma forma, né? Então, somar os valores individualmente. 12 mais 12 mais 12 mais 12. Isso tudo você fazer 16 vezes. Então, você tem aqui, ó, 16 vezes o número 12. Se você reparar, isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar 16 vezes 12, que no caso aqui, eu já sei que vai dar 192. Então, a ideia principal da multiplicação é você somar várias vezes o mesmo número. Bom, nos problemas anteriores eu mostrei aí 2 probleminhas para vocês e eu já apresentei os valores. E aí vocês vão se perguntar: "Mas professor, como que você chegou a esses valores?". Utilizei o algoritmo da multiplicação para fazer essas 2 contas. Algoritmo a gente pode entender assim, é como um método para a gente resolver certos problemas, ou seja, a gente pega certas informações, trabalha essas informações e a este método que a gente utiliza, a gente chama algoritmo. No caso aqui da multiplicação, eu estou falando exatamente da conta. Então observe o seguinte, a primeira conta é 4 vezes 23. Eu vou fazer a conta aqui para vocês, acompanhem comigo. 4 vezes 3 vai dar 12. Mantém o 2, sobe 1. 4 vezes 2 dá 8. Com mais 1, 9. Olha aí o 92. E aí vocês vão se perguntar: "Mas professor, eu não entendi nada, eu não sei fazer multiplicação". Calma que eu explico para vocês. Bom, antes de começar a explicar, vamos dar nome aqui às coisas, tá? Na conta de multiplicação, esse aqui recebe o nome de fator, este aqui também recebe o nome de fator, e o resultado a gente dá o nome de produto. Bom, vamos entender direitinho como que a gente faz esse tipo de conta. Todo número é composto por ordens e classes. As ordens aqui no caso do 23, nós temos a ordem das unidades, das dezenas e assim por diante. Se você tivesse um terceiro número aqui, você teria a ordem das centenas. Quando você está trabalhando aqui o algoritmo da multiplicação, você precisa saber exatamente onde você posiciona os números. Nesse algoritmo, que é o algoritmo mais conhecido, você posiciona unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. E é importante, inclusive, quando você colocar aqui o produto, que você mantenha esse mesmo alinhamento, porque se você fugir dele, você vai ter problemas na hora de fazer a adição quando tiver contas maiores. Então, olha só, sempre que você vai começar a resolver um algoritmo, você vai multiplicar todos os algarismos de um dos fatores por todos os outros algarismos do outro fator. Então, observe nesse caso aqui. Primeiro eu multiplicaria o 4 pelo 3 e depois eu multiplico o 4 pelo 2 e faço a soma dos resultados. Observa só como funciona isso. Ó. 4 vezes 3 é igual a 12. O que é o 12? Se você parar para pensar, se você fizer a decomposição do número, o 12 ele é a mesma coisa que 10 mais 2. Pois bem, a gente pode entender isso aqui o seguinte, o 10 ele não é a mesma coisa que uma dezena, e aqui nós temos também o quê? Duas
unidades. Então, quando você faz a multiplicação de um algarismo pelos outros algarismos do outro fator que você está fazendo, você simplesmente posiciona o resultado de acordo com essa decomposição. Então, olha só, se eu multiplicar o 4 por 3, que deu 12, eu vou pegar, colocar na casinha aqui das unidades o 2, e vou deixar aqui em cima, olha só o 1 aqui, ó. Esse 1 é uma dezena, olha ele aqui em cima que eu deixei. É para que eu deixei ele aqui? Para lembrar que a hora que eu multiplicar o 4 pelo 2, ou por duas dezenas aqui, ao resultado que eu obtiver, eu vou ter que somar 1. Então, quando eu fizer 4 vezes duas dezenas, eu vou ter 8 dezenas. A essas 8 dezenas, eu vou somar o 1 aqui, e aí eu vou chegar no produto, no resultado que eu estou querendo. Então, vamos fazer de novo aqui a conta para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Olha só, 4 vezes 3 é igual a 12. Eu tenho duas unidades, então aqui na casinha das unidades eu vou colocar 2. E tenho quanto aqui? Tenho uma dezena. Só que eu ainda não multipliquei a dezena aqui, então eu vou deixar a informação aqui para mim, ou seja, eu vou subir 1, dizendo para mim que na hora que eu fizer a multiplicação, eu vou ter que somar aquele 1 que eu coloquei lá. 4 vezes 2, na verdade é quanto? 4 vezes duas dezenas. Então vai me dar 8 dezenas. A essas 8 dezenas eu vou somar aquele 1 que eu deixei lá em cima, me lembrando. Então, as 8 dezenas eu vou somar 1, que vai me dar 9. Então, 4 vezes 23 vai te dar 92, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui e vamos pensar agora numa multiplicação um pouquinho mais avançada. Repare, tenho uma unidade e uma dezena multiplicando uma unidade e uma dezena. Primeiro eu vou multiplicar o 2 por todos os algarismos desse fator e ao resultado que eu obtiver, eu vou somar o resultado da multiplicação desse algarismo por todos os fatores. Então vamos lá, 2 vezes 6 vai me dar 12. Coloco o 2 na casinha das unidades, sobe um 1 aqui para me lembrar. 2 vezes uma dezena vai dar duas dezenas. Com mais uma dezena que eu tinha deixado aqui lembrando, vai me dar 3 dezenas. Então eu vou ter 3 dezenas. Repare que eu posicionei o 3 exatamente embaixo das dezenas. Bom, já multipliquei todos os valores do 2, por quem? Aqui por 16. Agora repara só, esse 1 aqui não é o equivalente a uma dezena? Então eu vou multiplicar uma dezena por todos esses valores aqui. E aí eu vou explicar para vocês onde eu estou querendo chegar. Olha só, uma dezena vezes 6 vai dar 6 dezenas. Onde eu tenho que posicionar? Eu tenho que posicionar na casinha das dezenas, embaixo da casinha das dezenas, que então deu 6 dezenas. O que muitas pessoas costumam fazer? Para deixar claro ou para evitar erros, o pessoal costuma ou colocar um sinalzinho de mais aqui, e aí ele vai saber que ele tem que posicionar tudo embaixo da casinha das dezenas, ou ele leva ao pé da letra o valor, né, que daria 10 vezes 6 daria 60, e ao invés do mais, ele colocaria um zero aqui. Eu digo para você, eu tenho preferência por colocar o mais, mas fica a seu critério. Se você achar melhor colocar o zero, não tem nenhum problema. A conta não está errada porque você está colocando o zero aqui. Ao final da conta, você vai acabar somando. Bom, então eu multipliquei uma dezena vezes 6, deu 6 dezenas. Agora eu vou multiplicar uma dezena vezes uma dezena, vai me dar uma centena. Por quê? 10. Uma dezena vezes uma dezena é igual a 10 vezes 10, que isso é igual a 100, certo? Se eu estou falando de centena, uma centena, então eu tenho que posicionar onde? Na casinha das centenas. Aí eu vou fazer uma continha de adição. Vou somar os valores. Então 2 com nada, 2 com zero, vai me dar 2. 3 com 6 vai dar 9. E nada com 1 vai dar 1. Pronto. A multiplicação de 16 vezes 12 vai dar 192. A gente tem os resultados aqui, então, dos probleminhas anteriores. O primeiro problema deu 92, né, que foi 4 vezes 23. E aqui nós chegamos ao valor de R$ 192 custaram os 16 botões aqui
que a Kátia comprou no seu ateliê. Para encerrar, vamos fazer uma conta um pouquinho mais complicada? São 3 algarismos, unidade, dezena e centena, vezes 3 algarismos, unidade, dezena e centena. E aí a gente vai fazer seguindo o processo mais comum. Repara só, 5 vezes 4 vai dar 20. Coloco o 2 lá em cima para me lembrar. 5 vezes 3 vai dar 15. Com mais 2, 17. Coloco o 7 e subo 1. 5 vezes 2 vai dar 10. Com mais 1, 11. Então, coloco o 11 lá. Bom, já multipliquei todos os valores pelo 5. O 5 não é a unidade. Então, eu vou colocar um maisinho aqui para me lembrar que a partir de agora eu vou colocar os números a partir da casinha das dezenas. Então, 4 vezes 4, 16. Coloco 6 e subo 1. Repare que eu estou colocando aqui em cima. 4 vezes 3 vai dar 12. Com 1, 13. Coloco o 3 e subo 1. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 com mais 1 vai dar 9. Bom, repare só, eu multipliquei todos os números aqui da casinha das dezenas. Então eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui, ó. E lembrando que a partir de agora eu vou colocar a partir da casinha das centenas. E aí fica fácil. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 2, 2. Reparem que os números estão todos alinhados. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a conta de adição. 0 com nada, 0. 7 com mais 6, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com 3, 5. Com 4, 9. 1 com 9, 10. Com 3, 13. Vai 1 e 1 com 2, 3. O resultado de 145 por 234 vai me dar 33.930. É assim que funcionam os algoritmos da multiplicação. Pessoal, vamos entender agora as propriedades da multiplicação. Bom, a primeira das propriedades que a gente vai falar aqui é a propriedade comutativa. Observe essas duas figuras aí na tela. Você tem aqui 3 conjuntos com 4 estrelas cada um, e aqui você tem 4 conjuntos com 3 estrelas cada um. Então, vamos representar isso matematicamente? São 3 conjuntos e cada conjunto tem 4 estrelas. Isso aqui vai dar um total de 3 vezes 4, 12. Pois bem, vamos entender esse mesmo conceito no outro conjunto aqui, ó. São 4, na outra figura, são 4 conjuntos de 3 estrelas cada um. 4 vezes 3 igual a 12. Então, em ambas as figuras, nós temos um total de 12 estrelas. O que a gente pode deduzir disso aí? Que 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Ou seja, repare só, 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 3, também 12. O que quer dizer, então, a propriedade comutativa? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem em que você posicionar os fatores de uma multiplicação não vai afetar o resultado final, que vai acabar sendo igual. Então, o conceito é: a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa. Já a propriedade associativa é o seguinte: ela só vai funcionar quando você tiver mais de 2 fatores em uma multiplicação. Nesse caso aqui, nós temos uma multiplicação com 3 fatores, certo? O que ela quer dizer? Observe o seguinte: a propriedade associativa ela está muito relacionada a o que você vai associar no decorrer da sua conta. Então, observa aqui, eu posso começar fazendo essa conta, 2 vezes 5 vezes 4, através do 2 vezes 5, quanto que dá 2 vezes 5? 10. Multiplica esse resultado por 4, 10 vezes 4 vai me dar 40. Então, observa só, aqui eu comecei associando primeiro o 2 e o 5, e o resultado dessa multiplicação eu multipliquei pelo fator que restou aqui na minha multiplicação. A próxima conta eu posso utilizar outros dois fatores, por exemplo, do 5 e do 4. Repare só, 5 vezes 4 vai dar 20. Multiplico pelo outro fator que faltou, 2 vezes 20 vai dar 40. Repare só, aqui eu usei o 2 e o 5, aqui eu usei o 5 e o 4. Eu posso usar também, quem está faltando aqui, ó, o 2 e o 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8, 40. Então, repare só, aqui foi o 2 e o 4. Então, quem eu associei na hora de resolver a minha multiplicação não fez diferença no resultado final. Uma coisa que eu preciso lembrar a vocês
é o seguinte: essas propriedades, a comutativa e a associativa, elas também são comuns às contas de adição. Bom, o que é a propriedade distributiva? Ele diz que se eu tiver um número, que eu vou chamar de A, multiplicando dois outros números que estão sendo somados, que eu vou chamar de B e C, isso aqui vai ser igual a se eu multiplicasse o A pelo B mais a multiplicação do A pelo C. Então, a multiplicação do A por dois números que estão somando seria a mesma coisa se eu fizesse a multiplicação individualmente. Como isso funciona? Repara no probleminha que eu estou trazendo aí para vocês. Um pai compra 3 ingressos de um espetáculo de circo para seus filhos a R$ 10 cada ingresso. Mais tarde, ele e a mulher também decidem ir e compram mais 2 ingressos pelo mesmo preço. Quanto ele gastou? Bom, para a gente resolver essa conta, existem 2 jeitos diferentes. O primeiro deles pode ser o seguinte: a gente pode pensar em somar os ingressos e multiplicar todos os ingressos que foram comprados pelo valor de cada ingresso. Então, olha só, eu tinha 3 ingressos mais 2 ingressos, né? Na primeira vez ele foi e comprou 3, e depois ele foi e comprou 2, então 3 mais 2, e multiplicar pelo valor do ingresso, que era R$ 10. Isso vai dar o que para mim? 3 mais 2 é igual a 5. O valor multiplicado por 10, 5 vezes 10. Isso vai dar quanto? Vai dar 50. Agora, existe uma outra forma de resolver essa conta. Você multiplica individualmente a quantidade de ingressos pelo valor. Então, na primeira vez ele foi, comprou 3 ingressos a R$ 10, ou seja, 3 vezes 10. Mais tarde, ele foi e comprou 2 ingressos também a R$ 10 cada um. Quanto que ele gastou? Se a gente resolver a conta aqui, ó, 3 vezes 10, 30, mais 2 vezes 10, 20. Isso aqui vai dar um total de 50. Então, em ambas as formas, ele gastou 50. Agora, vamos posicionar aqui a montagem das contas que a gente fez. Olha, na primeira forma que ele resolveu, ele fez 3 mais 2 vezes 10. Tudo isso deu 50. Então, eu consigo inferir que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 mais 2 vezes 10. Vamos organizar a conta aqui de forma a vocês entenderem. Então, vocês já sabem que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz se esse 10 permanecer nesse lado, como se ele vier aqui para frente. Então, eu vou reposicionar o 10 aqui. Ó. 10 vezes, e o 3 mais 2 eu vou colocar depois. Isso vai ser igual a quê? Da mesma forma aqui, eu vou reposicionar. Olha aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou pôr o 10 na frente, o 3 depois, e vou somar de novo. Olha, eu vou inverter isso aqui também. 10 vezes 2. E aí eu vou numerar. O 10 eu vou chamar de A. Então eu tenho o A aqui, tenho o A aqui e tenho A aqui. Olha assim, 10, 10, 10. O 3 eu vou chamar de B. Então aqui. E o 2 eu vou chamar de C. Olha só, se não é exatamente a comprovação dessa propriedade distributiva que eu disse para vocês. A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Então essa é mais uma das propriedades da multiplicação, que é a propriedade distributiva. Bom, duas outras propriedades da multiplicação são o elemento neutro e o elemento nulo. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem a seguinte conta, 5 vezes 1. Isso aqui não é a mesma coisa que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1? Ou seja, somar o 1 5 vezes, então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 5. Ou seja, 5 vezes o 1, ó, 5 vezes o 1 é igual a 5. A propriedade do elemento neutro é exatamente essa. Todo e qualquer número que você multiplicar por 1 vai ser igual a ele mesmo. Nesse caso, nós temos o 5 aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 3 vezes 1, repara só, 3 vezes 1 é igual a 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Já o elemento nulo é aquele que não tem valor. Então, qualquer número que você multiplicar pelo elemento nulo, que no caso é o 0, ele vai ser igual a 0. Vamos tomar o mesmo exemplo do 5. Se você tiver 5 vezes 0, é a mesma coisa que 0
mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Se você somar esse monte de 0 aqui, vai ser igual a 0. Isso aqui não é a mesma coisa que 5 vezes 0? Tomando o exemplo do 3 também. 3 vezes 0. Isso aqui é a mesma coisa que 0, mais 0, mais 0. Ou seja, 3 vezes 0 é igual a 0. Então, o elemento nulo da multiplicação é o 0. Qualquer número que você multiplicar por 0 vai ser igual a 0. Pessoal, vamos para algumas aplicações da multiplicação. Então, observa só, eu posso aplicar a multiplicação na organização retangular. Eu tenho aqui um conjunto de quadradinhos que eu não sei exatamente quantos são. Eu posso me utilizar da multiplicação para descobrir quantos quadradinhos eu tenho ali. Fazendo o quê? Multiplicando a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, repare aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, são 5 linhas. Repare só, são 5 linhas. Cada linha tem quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos cada. Então, são 5 linhas vezes 8 colunas. Bom, 5 vezes 8 é a mesma coisa que 40. E aqui vocês vão conseguir enxergar também aquela mesma propriedade comutativa que eu tinha dito para vocês anteriormente. Repare só, eu multipliquei aqui 5 linhas vezes 8 colunas, mas eu podia fazer também 8 colunas vezes 5 linhas. Isso vai me dar o quê? 8 vezes 5 é igual a 40. Se aqui é igual a 40 e aqui é igual a 40, quer dizer que 5 vezes 8 é igual a 8 vezes 5. Ou seja, a propriedade comutativa que está dizendo para mim que eu tenho um total de 40 quadradinhos aqui no meu desenho. Então, a multiplicação também pode ser utilizada na organização retangular. É uma das aplicações. A gente pode fazer a utilização da multiplicação também na combinatória. Então eu trouxe um probleminha aqui, a gente vai entender direitinho como funciona. Olha só, Lucas tem 3 camisas de cores diferentes, amarela, vermelha e azul. E também 2 calças de cores diferentes, azul e verde. Quantas combinações diferentes ele poderá fazer escolhendo uma camisa e uma calça? Então vamos entender o seguinte, ó, vamos pensar aqui, vamos organizar aqui as informações de forma que a gente consiga saber exatamente quais serão as combinações que ele consegue com esses dois, com essas duas roupas, né, com essas duas vestimentas. Então, por exemplo, se num dia ele quiser sair com a camisa amarela, ele pode escolher a calça azul ou a calça verde. Isso vai dar 2 combinações para ele. A mesma coisa, se por um dia ele resolver sair com a camisa vermelha, ele vai ter 2 combinações de calça. Então ele vai ter uma terceira e uma quarta combinação. Da mesma forma, se ele quiser por acaso sair com a camisa azul, isso ele vai ter mais 2 opções de calça, uma azul e uma verde. Isso vai dar para ele mais 2 opções. Então, repare que ele vai ter no total 6 opções de combinação. A gente poderia fazer isso de forma muito mais simples e muito mais rápida, simplesmente se a gente fizesse a multiplicação da quantidade de camisas que ele tem, 3 camisas, pela quantidade de calças que ele tem, que no caso são 2 calças. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Olha só a aplicação da multiplicação, facilitando muito mais a nossa vida aqui, nesse caso da combinatória. Para finalizar, uma outra aplicação da multiplicação pode ser nas questões de proporcionalidade. E vamos entender isso como funciona também com um problema. Então, olha só qual que é o problema. Um dia desses, a vovó Antônia usou 3 ovos e fez um pudim, que rendeu 8 porções. De quantos ovos ela vai precisar para fazer um pudim que renda 32 porções? Então, vamos pensar o seguinte, o que são grandezas? São coisas que podem ser medidas. E nós temos grandezas diretamente e inversamente proporcionais. No caso dos ovos aqui e das porções, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, nesse caso aqui, ó, a quantidade de ovos, vai aumentar também o quê? A quantidade de porções do pudim que a vovó Antônia está fazendo. Vamos organizar isso aqui. Repare só, para 3 ovos, ela fez um pudim que rendeu 8 porções. Quantos ovos serão necessários para fazer um pudim que renda 32 porções? Observa só, 32 não é a mesma coisa que 8 vezes 4, porque 8 vezes 4 é igual a 32. Então, se a quantidade de porções aumentou 4 vezes, a quantidade de ovos também vai ter que aumentar 4 vezes. Então, nós vamos ter que multiplicar a quantidade de ovos
por 4. Nesse caso, 3 ovos vezes 4 vai me dar 12 ovos. Então, repare só, também numa questão de proporcionalidade, 3 vezes 4 é igual a 12, eu consigo fazer a utilização da multiplicação. Então, a multiplicação é uma das contas mais importantes, porque vocês conseguiram reparar ao longo do vídeo, ao longo da aula, quanto trabalho a multiplicação reduziu. É para isso que surgiu a matemática. A matemática ela veio para facilitar a nossa vida. Se a gente souber fazer a interpretação correta das informações que a gente tem, a matemática ela fica muito mais fácil, acaba ficando muito mais divertida e ela acaba facilitando muito mais a nossa vida. Bom, se você gostou do vídeo, primeiramente, se inscreva no canal, deixe o seu joinha no vídeo, convida os seus amigos, seus colegas a fazerem parte, a prestigiar o canal. Eu fico muito agradecido e aguardo vocês numa próxima aula. Um abraço e fiquem com Deus.